Olá, amigos. Mais uma vez, estamos de volta. Aqui é o podcast Minha Araras. E eu falo que deveria ser minha querida Araras, mas sendo nossa, estaremos sempre juntos. E quem está junto comigo hoje, o convidado especial, meu grande amigo, Dr. Marcelo Torrente Silva. Doutor, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, fico muito grato pela oportunidade de lembrarem do meu nome para o convite para esse bate-papo e que sejam momentos agradáveis aqui juntos. Primeiro, eu achava que o doutor tinha mais idade, né? Uma responsabilidade toda. Quantos anos você tem de formado? De formado, eu estou completando 23 anos, não vejo problema nenhum de falar de idade também, de idade são 47 anos, Puxa vida. Mas de formado tenho de faculdade 23 anos. E é uma espécie... Bom, você veio de que cidade? É oriundo de onde? Eu brinco com as pessoas quando às vezes perguntam de onde sou, porque eu sou meio cigano, né? Então eu sou nascido em São Paulo, e aí por motivos profissionais, meu pai foi transferido para o interior, nós moramos um tempo em Araraquara. Seu pai era médico? Meu pai era bancário, trabalhava no finado Banespa, né? Que agora é o Santander. Mas enfim, meu pai, por motivos de trabalho, foi transferido para Araraquara. Dali eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de medicina na cidade de Catanduva, que é aqui no interior de São Paulo. Sim. Depois fui fazer minha especialização em Campinas. Unicamp? Para a especialização de cirurgia pediátrica, é obrigatório você fazer 2 anos de cirurgia geral. Então eu fiquei no Hospital Mário Gatti, Sim. que é um hospital basicamente de trauma, um hospital Atende de alta acidente pra rotatividade. caramba, né? Muito acidente, muito trauma em Campinas. Depois desses 2 anos de pré-requisito, né, que é obrigatório você fazer, aí eu fiz a cirurgia pediátrica na Unicamp. Aí depois, no final da residência, que é o que a gente chama residência médica, que é o período da especialização, aí eu fiquei um tempo fora, eu fiquei num hospital em Nova York fazendo uma especialização em malformações de trato digestivo. E aí apareceu a oportunidade de vir para Araras, mas Araras nunca fez parte do meu escopo, nunca fez parte da minha rotina, quanto família, quanto trabalho. Nem conhecia aqui, então. Não conhecia. Hoje é apaixonado pelo que eu sou. Ah, sim, já tenho uma filha que nasceu na cidade, já estou há 18 anos aqui na cidade. É assim mesmo, eu conheço vários jogadores de futebol que vieram para cá, não foram mais embora. Ah, a gente acaba enraizando, né? Acaba ficando. Gosta da cidade. É uma cidade de qualidade de vida, principalmente para criar os filhos, eu acho que é excepcional. Tem gente que às vezes, você que está aí nos acompanhando, tem gente que às vezes fala mal da cidade e tal. Eu acho que essas pessoas nunca saíram de Araras para ir em outra cidade. Principalmente quem teve o convívio, eu posso citar aí, nascido em São Paulo e a moradia em Campinas, por anos que fiquei fazendo a residência lá. Às vezes, o tempo que você se desloca dentro de uma cidade de São Paulo, o tempo que você se desloca dentro da cidade de Campinas, é muito maior o prazo que você está parado do que você sair de Araras e pegar a estrada e ir para outro lugar. É verdade. Quando nós chegamos aqui, não tínhamos conhecimento, há 18 anos atrás, não conhecíamos ninguém, então era um ciclo de amizades mais restrito. Por vezes, eu e minha esposa íamos a Campinas, sair para jantar, assistir um teatro e voltava para cá. Eu brinco com meus amigos de São Paulo que eu levo menos tempo daqui a Campinas para passear do que eles de um bairro a outro dentro de São Paulo. É complicado o trânsito também. Doutor, fala para mim, então, pediatria, o médico pediatra já sofre muito. É uma especialidade que está em escassez. Agora, cirurgião é ainda mais complicado, né? Você tocou num assunto interessante, e realmente é assim. Antes, aqui nos bastidores, e até para posicionar vocês, contextualizar todo mundo, nós estávamos conversando isso, uma frase que eu digo muito aos pacientes do meu consultório: opere a mim, mas não opere ao meu filho. Né? O seu filho é a maior preciosidade que nós todos temos, enfim. Então, realmente é difícil você lidar com essa situação, porque existe a escassez do profissional pediatra. Sim. E o cirurgião pediátrico cada vez menos, porque realmente é um tipo de exposição e uma estabilidade emocional que você tem que ter muito grande para atuar nessa área. Por outro lado, não vamos nos esquecer que se ninguém fizer, os pacientes vão ficar desamparados. Então tem que ter alguém que naquele momento vai fazer aquela divisão de águas entre o racional e o emocional
e trabalhar racionalmente como profissional, né, em cima. Mas gostaria de enfatizar que isso não é, obviamente, só na cirurgia pediátrica. Toda a área da medicina é assim, seja na cardiologia. Não, mas eu acho que a pediatria é mais complicada, porque trata com criança. Envolve a afetividade com os filhos, né? É. Quando você não está fazendo o tratamento daquela criança e acolhendo a família, às vezes você está envolvido, por mais que você tente desvincular, você está envolvido até com relação à sua família. Né? A sua família. Há uma ligação, né? Tem uma ligação. Eu tenho 2 filhos. Inclusive deixar um abraço aqui para o Matheus, 18 anos. Matheus e a Letícia, com 14 anos. O Matheus já entrou na faculdade, né? O Matheus entrou na faculdade. Nós estávamos conversando aqui antes, entrou na faculdade de medicina também. Filho de médico tem que ser médico? Eu acho que não. Não é necessariamente. Existem as duas vertentes, né? Existem aqueles que se traumatizam demais com o desgaste que o pai tem na profissão e acabam falando, isso eu não quero para mim. Existem aqueles que se identificam e falam, é o ramo que eu vou seguir. Eu acho que não é algo que os pais devem direcionar. Eu acho que é deixar fluir, deixa a água do rio correr. Eu tinha um amigo médico, inclusive já falecido, tinha vários amigos aí. E um deles, a filha foi fazer jornalismo. Falei para ele, meu caro amigo, você é médico, sua filha vai fazer jornalismo. Pede para ela fazer medicina. Hoje ela é anestesista. Anestesista? Mas eu até posso falar quem é, filha do Dr. Humberto. Humberto, que é grande amigo do Dr. que tive André quando... Dami. Sim. O Dr. Humberto, um grande amigo que tive quando cheguei na cidade, foi uma das pessoas que me acolheu de braços abertos aqui. Então, assim, um grande abraço a toda a família aí pelo saudoso Dr. Humberto. Dr. André Dami, meu amigo de plantões em UTI, meu amigo pessoal de conversarmos bastante. A Lívia, que eu acredito que é quem você está falando, a ela um grande abraço também. Anestesista. Por influência minha, não, mas eu fiz... Teve uma parcela. O pai dela tirou da cabeça dela. Mas como eu estava te falando, mas né? precisamos de jornalista também, viu? Né? Lógico. Como eu estava te falando da influência que acaba acontecendo. Eu tive o dessabor de ter que operar o meu filho com quase 2 anos de idade, uma complicação de uma pneumonia. Deve ser difícil. Hein? Muito difícil, mas por outro lado, naquele momento, às vezes as pessoas fazem uma contextualização dizendo que assim não é ético o médico operar alguém de sua família. E a questão não é essa, não envolve a ética. O fator preponderante ali é você ver quão emocional você vai estar estável para fazer isso, para que não interfira no tratamento. Então, esse é o ponto principal. Então, eu tive o dessabor, como eu estava falando para você, e eu estive, naquele momento, também do outro lado da mesa, do lado de pai, como pai. Difícil. Então, eu hoje, desde então, hoje eu disse que ele já tem 18 anos, né? Mas desde aquele momento até hoje, eu, na hora que tento abordar os pais, passando uma informação e passando uma conversa, pensando como é que eles estão assimilando aquilo. Porque eu já tive do lado de cá tendo que assimilar como é que é operar o seu filho, né? Eu nunca operei meu filho, mas ele passou por cirurgia e eu sei que drama que a gente passa. E os minutos para quem está do lado de fora parece que não passam, né? Quem está no campo cirúrgico, a gente usa esse termo, campo de cirurgia, né? Quem está dentro da cirurgia, você está trabalhando e o relógio está passando e você não percebe. Mas para quem está ali fora é uma grande agonia. Tá certo. Bom, você é médico intensivista também, porque ficou na UTI. Isso, exatamente. E junto com o Dr. André Dami, com tantos outros lá que eu conheci. Muitos. Infelizmente eu conheci por uma forma muito difícil, mas precisava. Né? E você, como intensivista, aliás, eu não vou me alongar mais nessa história de perder alguém dentro da UTI, mas você já perdeu com certeza. Sim, sim. Esse momento é difícil demais, doutor? É muito difícil, porque independente da profissão, não vamos também colocar num pedestal somente a área da medicina. Toda a sua profissão tem a sua repercussão na sociedade, Sim. Tem a sua parcela na sociedade, mas quando você está na área médica e na área de enfermagem também, vamos colocar o profissional da saúde como um todo. Existe o depósito de uma confiança dos familiares em cima de uma expectativa do sucesso, porque o sucesso envolve a vida. Né? Então, quando você fala... Sucesso não é dinheiro, né? O sucesso é o êxito. O sucesso que digo aqui é o êxito. Então, quando você tem um familiar dentro de uma unidade hospitalar, você espera que o sucesso da equipe da área da saúde seja o quê? A cura. Seja o tratamento da cura.
E você não pode esquecer que todos aqueles profissionais ali também são seres humanos, que já perderam entes queridos, que já perderam amigos. Então, quando você chega num momento de realmente das suas limitações, isso abala o emocional, né? Abala o emocional. É inevitável que abale. Né? Ninguém é de ferro. E por mais... E, na verdade, eu acho que deve ser assim. Porque o tratamento médico, quanto mais humanizado e quanto mais você também entender que você faz parte desse contexto como ser humano, eu acho que você vai acolher melhor o paciente. Quando você ficar muito profissional, você fica muito engessado e isso começa a causar os distanciamentos com a população. Não pode ficar muito técnico. Não pode, não pode. Existe aquele velho ditado, né? Em terra de sapo, de cócoras como ele. Ou seja, na hora que você está falando com um tipo de população, que é a população não médica, não adianta você ser técnico. Ele vai sair dali falando, eu não entendi absolutamente nada do que foi me dito. Então, o melhor modo é você falar com uma linguajar que se entenda, acolha, porque você também vai penar na hora que aconteceu o insucesso. Mas um tratamento, doutor, que chega a um insucesso, não sei, o óbito da pessoa e tal, é um, digamos assim, um trauma para o médico também. Ele guarda aquilo como assim, como digamos, uma falha. Tem essa questão? Não? Eu mudaria o termo falha por impotência. Eu acho que o termo sem mais... capacidade. Ali exatamente, porque assim, as limitações a quais nós temos, tecnicamente, chega uma hora... decepção. Isso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Realmente, a decepção, aquele sentimento de impotência, sim, e por vezes... É importante e se deve fazer aquela reflexão de o que é que eu fiz e aonde eu poderia ter feito diferente. Isso não envolve erro médico, isso não envolve incapacidade médica, isso envolve uma autorreflexão. O que é que, neste caso, por isso que grandes instituições fazem as suas juntas médicas exatamente para fazer o entendimento do que aconteceu naquele caso. Existem as reuniões e comissões de óbito, grandes instituições, inclusive as acadêmicas fazem isso para ensinar os alunos, e que hoje é muito importante. Diga-se aqui de passagem que é muito importante que com essa leva de formação de pessoas que está tendo na área médica, se estimule mais o lado acadêmico a fazer essas comissões para que esses profissionais saiam preparados. Somos humanos como todos, temos nossas deficiências, as nossas fragilidades. Então o sentimento de impotência é algo que pesa muito no médico. Chega a frustrar às vezes. Frustração, exatamente. Tá certo. Doutor, bom, o senhor pegou Covid? Senhor, não, eu já estou começando a ficar com os cabelos brancos aqui, mas ainda são só 47. Vamos deixar para depois que ficar dos 50. Não precisa, por favor. Chame de você. E outra coisa, a gente tem uma amizade longa. Eu quero dizer para você que está em casa no podcast em Araras, doutor Marcelo Torrente Silva e eu, a gente tem, na época da pandemia, a gente se falava quase que toda semana. Era isso mesmo. E eu não conhecia o doutor Marcelo pessoalmente. Hoje estamos nos encontrando. Você pegou Covid? Não peguei o Covid. O meu filho pegou. O meu filho estudava em Campinas, estava fazendo cursinho em Campinas, nos ligou um dia falando sobre os sintomas. Minha esposa chegou a se deslocar para lá para ficar com ele. No quarto dia começou a evoluir a doença, nós trouxemos para cá. Ficou em casa, não precisou hospitalizar. Jovem, 18 anos. Eu não peguei. Na minha família, mais ninguém, graças a Deus, pegou. E você esteve na linha de frente direto, hein? Sim, trabalhando tanto no lado do privado, que é a Unimed, na UTI, na linha de frente, como no público, que era a Santa Casa, né? Foram esses 2 anos de muito trabalho junto com toda a equipe. Mas você sabe que uma coisa aconteceu. Nós tivemos a infelicidade de 2 perdas médicas da sociedade ararense, digamos assim. Um deles era o João Roque, meu amigo. O João Roque, doutor João Roque, outro saudoso João, com quem também tive a oportunidade de trabalhar em pronto-socorros e tudo mais. Então, assim, mais uma vez, minha referência e um grande abraço a toda a família dele. E tivemos o Dr. Fábio Pesce, que é de Conchal, mas fazia parte dessa família que é a cooperativa Unimed, né? Doutor, essa doença foi terrível e é terrível. Tem gente que não quer tomar vacina. Lembra tanto que a gente falou isso no rádio? Muito, muito. Eu até agradeço, aproveito a oportunidade de agora aqui em público agradecer toda essa deferência que o Gil teve por mim, de pedir aí que gravássemos alguns áudios de alerta e explicação para a população, porque realmente uma pandemia
que pegou todos de surpresa. Ninguém conhecia o vírus. Ineditismo, né? Ineditismo da doença, ineditismo do tratamento, de como é que deveria conduzir. Então, infelizmente, apesar dos números serem ainda alarmantes, o Brasil está fechando aí com 650 mil pessoas falecidas com o diagnóstico de Covid, ainda existe algum lado negacionista quanto a essa doença e isso realmente nos preocupa. Os Estados Unidos, não sei se você conhece os Estados Unidos, né? Metade da população não quer tomar vacina, eles são contra a vacina. O problema lá é exatamente esse, é uma questão conceitual. Eu acho que são situações diferentes do que a gente vive no nosso país, né? Certo. Lá nos Estados Unidos existe uma crença, existe uma cultura, existe um comportamento coletivo de que deixar a imunidade evoluir por si só. Então, assim, o meu filho adoece, com isso ele cria os anticorpos, ele cria a imunidade. Imunidade de rebanho. Fala. A imunidade de rebanho é um pouco diferente desse conceito. A imunidade de rebanho vamos deixar com que várias pessoas estejam contaminadas e consequentemente imunizadas com seus anticorpos, que aí a doença não se esparrama mais. Então, o que é o rebanho? Muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas já estão protegidas, a doença não se alastra. Mas o americano não. Ele acha que, por exemplo, para o sarampo, se o filho pegar, ele vai criar os anticorpos e vai se defender. Ele não entende como a vacina sendo uma preventiva. E isso afetou no Covid, que era uma doença de uma virulência, uma agressividade muito rápida. Então, não dava para esperar ter anticorpos. Infelizmente, a pessoa ia a óbito. Como é que nós estamos hoje na Unimed, em termos de pacientes? Em termos de pacientes, olha, o que está acontecendo com esse final de ano é que muitos de nós nos protegemos muito durante o período do Covid, seja com o distanciamento, seja com o uso de máscaras e seja com a higienização. Foi chegando o final do ano e os números mostraram um descenso, uma queda das contaminações e principalmente das mortes. Aconteceu, infelizmente, o quê? As pessoas relaxaram. Então, os encontros familiares, diante de um Natal e de um Ano Novo, começaram a acontecer mais encontros, e encontros dentro de casas, locais fechados. Com isso, começou de novo a lastrar. Bom, essa variante Ômicron, ela não é tão agressiva, doutor? Existem dois estudos aí. Existe uma linha que fala da não agressividade, existe uma outra linha que diz que o fator de estarmos imunizados e vacinados, grande parte estarem vacinados, faz com que você tenha uma repercussão mais leve da doença. Então, mas por isso que eu fiz a pergunta, porque eu comecei com os Estados Unidos. Lá está morrendo gente. Sim. Muita gente. Aqui no Brasil fala-se em uma vítima fatal até agora. Né? Sim, em Goiás. Goiás, por essa variante, eu quero que você entenda. Você que está em casa aí. E o doutor nos explica. Então, quer dizer que ela é agressiva para quem não tomou vacina. Para quem não tomou vacina. Eu acho que essa sua leitura é a leitura mais correta. Como lá eles não têm uma cultura de vacina, então, consequentemente, a variante tem causado mais casos letais. Aqui, como nós estamos já com a segunda dose no país, em torno de 75% das pessoas vacinadas, eu acho que a repercussão tem sido menos agressiva. Agora, Araras avançou mais que as outras cidades na vacinação. Eu acho que teve um comportamento tanto de aceitação da população, como as políticas públicas que foram realmente eficientes para que houvesse essa vacinação em massa e, com isso, você contivesse a propagação na cidade. Nós temos casos hoje diagnosticados de Covid, mas internados nenhum. Desde da segunda quinzena de dezembro não tem mais internação de Covid. Na Unimed não tem ninguém. Na Unimed não tem ninguém. Eu sei que tem uma pessoa internada, inclusive uma pessoa que está grávida, e deu aquele problema na gravidez, tomar vacina, não toma, e ela está na UTI, um paciente está na UTI, essa paciente está grávida. E espero que ela possa se recuperar. Mas, doutor Marcelo Torrente Silva, presidente da Unimed Anhanguera, é isso? Isso. Nós temos muita coisa para falar ainda da área da medicina. Vamos voltar à gripe, depois a gente fala da presidência sua. Tá bom. A gripe H2N3 ou H3N2? Na verdade, são duas variantes, né, variantes do influenza, mas H3N2 é a que está tendo maior prevalência agora. Pois é. Bom, você sabe que eu tenho certo conhecimento nessa questão, né? E aí, a gente falava antes, a pessoa pegou o vírus, a gripe, ela fundou. Aí a gente falava que era a gripe H1N1 na época, a gripe do porco. Isso. Né?
E chegou a morrer gente em 2009, se não me engano. Ainda até 2016, 2017, 2018, ainda tinham casos graves. É que depois isso ficou um pouco ofuscado com a vinda em 2020 aí do Covid, mas ainda existem internações por H1N1. Ela é tão perigosa quanto a Covid? Na verdade, sim, é nessa linha do que você está falando. A gripe por si só, ela já tem esse grau de repercussão, uma vez, antigamente se usava aquela gripe comprida, que era o termo que os antigos falavam, a gripe arrastada, a gripe comprida. O que era isso? Eram as complicações que a gripe dava, porque ela dá a complicação. Se você não fizer a hidratação, se você não fizer a alimentação adequada, não procurar o seu médico no caso dos sintomas que estão agravando, isso vira uma pneumonia, tem as infecções que a gente chama de infecções oportunistas. A gripe abaixa a sua imunidade e vem uma outra infecção e acaba te derrubando, né? Então, enfim, a gripe por si só tem que ser procurada e tratada. É que agora essas variantes começaram a acontecer e com a vinda do Covid, realmente o alarde geral ficou preocupante. Tá certo. Mas eu ouvi também alguma coisa dizendo que essa gripe, a influenza que está aí, ela não evolui para os pulmões da forma que evoluía antes. Será que é uma proteção que a pessoa tem? Olha, na verdade, assim, existe o quadro gripal que pegam as vias aéreas superiores, então por isso que as pessoas falam, eu tenho dor de garganta, o nariz escorrendo. Sim. E o que é a via aérea inferior? É a parte pulmonar. Então, assim, a pneumonia viral, ela ainda existe, ela ainda está acontecendo. A questão, mais uma vez que digo, mudou-se um pouco o comportamento da população com essa história da vacina, né? Não só a vacina do Covid, a gente tem as campanhas vacinais anuais de gripe e as pessoas têm realmente aderido. Lógico que existem ainda aqueles que não acreditam, que não se vacinam, mas isso tem feito com que o nosso organismo esteja, de certo modo, mais preparado para reagir a essas doenças. Então, assim, hoje em dia elas matam ainda, hoje em dia existe a necessidade de preocupação do tratamento, mas eu acho que as condições clínicas dos pacientes que hoje se cuidam melhor enfrentam de um modo diferente essas doenças. Recuperam mais rápido. Recuperam mais rápido. E essa variante Ômicron também dizem que ela fica só nas vias aéreas superiores. Existe, como a gente falou, é tudo inédito, exato, é tudo inédito. Ninguém sabe ao certo. Né? Então qualquer comentário é uma especulação ainda. Um outro comentário que eu vi é a vacina das crianças. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças de 5 a 11 anos que tomaram vacina adoeceram mais, tem mais hoje pessoas doentes com Covid lá do que antes da vacina. Isso é fake news, eu acho, né? Na verdade, ainda, como a gente... Vai ser uma palavra que a gente vai ficar usando muito aqui quando falar dessa gripe, que é a história do inédito, e a gente não sabe, é inédito. Números ainda preocupam, existem os óbitos sim, aquele conceito de que a criança não pega não é bem assim, existe um comportamento diferente da criança, até porque o seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Uma coisa que acontece com esses quadros, principalmente o Covid, a pessoa ela não morre necessariamente do Covid. Então eu gostaria de explicar isso aqui para que não fique passado equivocado o que eu quero dizer. Da complicação que vem depois. Exato, é isso. Então, o vírus entra no seu corpo, ele causa uma resposta inflamatória. O seu corpo quer matar aquele vírus, ele quer acabar com aquele corpo estranho que está ali dentro. E ele faz uma resposta inflamatória. Só que essa resposta inflamatória é tão elevada em algumas pessoas que acabam afetando o seu próprio pulmão, o seu próprio rim, o seu próprio coração. Lógico que o vírus é o causador. Eu não estou dizendo que ele não causa. Eu estou dizendo da resposta exacerbada que ele causa. Doutor, eu quero te apertar um pouquinho. Nós estamos falando aqui do doutor Marcelo Torrente Silva. Qual o medicamento ideal para a Covid? Eu já conversei com alguns outros médicos aqui, me disseram que eles receitavam a hidroxicloroquina com ivermectina e azitromicina, não é? Isso é válido? Você chegou a receitar isso para seus pacientes? Olha, eu não quero polemizar, sim, não, nem vou entrar nesse lado polêmico do tratamento, porque uma coisa, antes de tudo, que nós temos que primar: a liberdade do ato médico em exercer aquilo que ele, naquele momento, entendia como ser a melhor oferta para o seu paciente. Mas respondendo e não fugindo da sua pergunta, eu vou ilustrar para todos que nos ouvem e nos assistem aqui com um modo mais prático. O meu filho. O meu filho teve,
O meu filho foi tratado com hidratação, observação, alimentação em casa e sintomáticos. O que quer dizer sintomáticos? Tive febre, medico febre. Tive vômito, medico vômito. Tive dor, medico dor. Então, tratar os sintomas. Eu não usei nenhuma dessas medicações. Fui só no sentido de observação. Hoje, se você me perguntar qual o tratamento efetivo, eu diria para você a prevenção através da vacina. Não recrimino, gostaria de deixar registrado isso, não questiono, acho que a liberdade do ato médico, e principalmente naqueles que entendem ser a única ferramenta que tem, que assim o façam, mas eu, Marcelo, quando tive em minha família, optei pela observação, porque, mais uma vez lhe digo, não existem ainda estudos que confirmam nem para criticar, nem para apoiar 100%. Muito bem. Bom, eu tenho mais perguntas a respeito desse assunto, mas vamos nos alongar aqui. Essa história de Covid. Bom, o vírus, né, o coronavírus já é velho. Por isso que fala novo coronavírus para esse aí. O grande problema é que esse aí veio forte demais. Por que será, doutor? Eu estou fazendo essas perguntas, desculpa. Sim. É porque eu sei que você é um médico que gosta muito da parte imunológica e tal. Na verdade, o que aconteceu, né? Como essa doença chegou e o impacto foi muito grande que causou para toda, não só uma sociedade brasileira, mas uma sociedade mundial. Nós estamos falando de pandemia, daí que vem o nome pandemia, né? A contaminação foi mundial. Então, se fez necessário com que os médicos tivessem que voltar a estudar, mesmo não sendo sua área de atuação. Como você colocou aqui na nossa introdução do bate-papo, eu sou cirurgião pediátrico, mas eu exerço um cargo diretivo dentro da Unimed, onde as pessoas muitas vezes nos buscam com esclarecimentos. As nossas conversas e os nossos áudios eram para esclarecer a população. Então, se fez necessário o quê? Com que os médicos tivessem que estudar. E isso acaba sendo apaixonante, você entender essa parte imunológica. Muito a gente não sabe, muito a gente tem que ter a humildade também de falar, olha, aqui eu não vou dar a opinião porque eu talvez esteja falando algo que eu não tenha propriedade para isso, mas eu acho que a questão foi a variante ter sido... o vírus ele tem muitas mutações. Então, qual que é o grande problema dele? Quando você começa a achar que você está entendendo que você vai conseguir matar ele, que você vai conseguir destruir, ele já mudou. Para aqueles que ouvem muito essa história de mutação e não entendem muito bem o que é isso, eu vou colocar de um modo muito simplista, de um modo muito ilustrativo, mas eu acho que vocês vão conseguir captar. Então, imagina que você faz uma vacina para um vírus que é redondo. Passou um tempo, ele está quadrado. Aí você tem que fazer a vacina porque ele é quadrado, agora ele está em forma de triângulo. Entendam que isso é meramente ilustrativo, não existe o vírus redondinho, quadradinho ou triangular. Eu só estou querendo dizer aqui para as pessoas entenderem que história é essa de mutação. Então é difícil, ele muda. Você vai fazer uma vacina, na hora que você está tomando a vacina que está aplicando, o vírus já tem outra forma. É a mesma coisa agora da gripe, né? A da gripe. A da gripe sempre você vacina para as variantes e para as cepas que antecederam a vacina. Porque naquele momento já tem novas mutações, então por isso que todo ano é importante fazer a vacinação. E nós vamos tomar essa vacina preventiva dessa cepa agora em abril, acho. Né? E eu não duvido, e existe uma linha, principalmente de imunologistas, que defendem que talvez o Covid vai ser que vai fazer parte das imunidades anuais que todo mundo vai ter que fazer. E desconfio que vão colocar tudo numa vacina só no futuro. Vai acabar sendo assim, né? O desenvolvimento genético vai acabar fazendo isso. É a evolução, porque para se fazer uma vacina com menor tempo de confecção, levou aí 6 anos. Sim. Agora, para a Covid, nesse desespero, fizeram em 1 ano. A própria poliomielite, para que ela fosse realmente estudada, entendida e evitada os efeitos colaterais, que é da paralisia infantil, que realmente tivemos êxito na erradicação dessa doença, foram 20 anos. Tudo bem que há muitos anos atrás, até o avanço tecnológico não era tamanho como agora. E é esse ponto que você falou que as pessoas questionam, né? Por que uma vacina feita a toque de caixa, e eu não acho que esse deveria ter o termo adequado, mas a questão não é toque de caixa, e sim feito sobre demanda. A necessidade fazia com que você tivesse que correr para preparar. Necessidade fez o sapo pular. Exato. Necessidade de fazer o sapo pular. Então, isso as pessoas questionam. Será que ela está realmente aprovada e estudada? Eu acho que é a ferramenta que nós temos. Tem que usar. Se você está na guerra e o que você tem é estilingue,
te resta usar o estilingue. Eu já conheço outro ditado, doutor. De estilingue eu usei muito de garoto. Mas se você está morrendo afogado, não escolhe barranco para te salvar. Perfeito, é por aí. Eu acredito assim. É o jeito, né? Eu acredito que é isso. Bom, agora eu estava falando de triângulo, de quadrado. Eu vi no microscópio o vírus. O vírus ele tem uma forma assim meio que brilhante, até como se fosse um sextavado, octógono, uma coisa assim. É por isso que vem o nome corona, que lembra uma coroa. As espículas dela, as proteínas que circundam ele lembram coroa. Por isso que daí veio o nome corona. Que é do espanhol corona, coroa, tá certo. Mas o vírus, de maneira geral, ele tem aquela forma. Ele, visto in vitro, né? In vitro, não em vida, a gente via que parecia um enfeitezinho colorido, bem cheio de quinas. Vamos resumir. Ele é diferente. É complicado. Pronto. É diferente. É difícil explicar. Ele é diferente. E aí isso faz com que tenhamos essas dificuldades, isso faz com que tenhamos essa necessidade de cada dia estar aprendendo uma coisa diferente. Doutor, agora a presidência da Unimed. Como é que o doutor chegou a presidir, a atual presidente da Unimed? Quando foi isso? Eu estou há 18 anos aqui na cidade. A Unimed ela tem um ciclo de gestão a cada 3 anos. Então, em 2017, nós fizemos a composição de uma chapa, né? Isso é feito uma eleição votada pelos médicos que compõem o corpo clínico da Unimed, né? E em 2017 nós assumimos. Aí ficamos num ciclo de 2017 a 2020. Nós novamente nos candidatamos e aí fomos reeleitos para um ciclo que vai até 2023. Eu acho que foi um grande desafio. E o maior desafio que eu também, antes de começarmos a nossa conversa aqui, estava falando, foi mudar alguns paradigmas e mudar algumas questões de cultura organizacional. Uma delas foi o nome, né? Que nós fomos muito questionados e até aproveito essa oportunidade para aqueles que não sabem a história, a gente poder explicar direitinho. Então, assim, hoje a Unimed completa em 2022 37 anos. Nós já temos 36 anos, que é em setembro, o aniversário, dia 17 de setembro, o aniversário da Unimed, e sempre foi chamado Unimed Araras. Só que a Unimed Araras, deixa eu explicar um conceito de cooperativas e Unimed rapidinho aqui para vocês, sem querer tomar muito tempo. Imaginem que cada Unimed é como se fosse uma prefeitura. Sim. Então, a Unimed de Araras é gerida e administrada diferente da Unimed de Limeira, diferente da Unimed de Rio Claro. Estou falando cidades da nossa região aqui porque são instituições diferentes. A nossa Unimed envolvia e envolve até hoje Araras, Leme, Santa Cruz da Conceição e Conchal. Só que o nome era Unimed Araras. E isso causava um desconforto tanto para o corpo clínico das outras cidades, como até para os clientes que falavam: mas eu moro em Conchal, Unimed é Araras, eu moro em Leme, a Unimed é Araras. Então, para que nós uniformizássemos todos os processos, nós começamos por onde? Vamos uniformizar o nome. Daí veio a Anhanguera. A Anhanguera é a rodovia que cruza as nossas cidades. A Anhanguera dá essa sensação de amplitude, de maior extensão. Então, nós optamos por fazer essa mudança do nome, rebatizar a Unimed, exatamente para esse conceito de agora todos os processos são iguais em todas as cidades. Perfeitamente. Você que está em casa nos vendo, você internauta, há de se entender o que o doutor acabou de falar. Cada cidade tem a sua Unimed. Uma vez, numa reportagem, eu falei que a Unimed estava ruim das pernas na questão financeira. O presidente da Unimed, na ocasião, aqui em Araras, mandou me chamar. Onde você ouviu isso aí? Não, lá em São Paulo tá. Não, mas aquela é outra Unimed. Exato. Nós estamos bem aqui. Exato. Graças a Deus, muito bem. Graças a Deus, muito bem. Então, funciona independentemente uma da outra. Imaginemos como prefeituras que fica fácil de se entender. Então, cada cidade tem a sua, cada uma faz a sua gestão. Lógico que algumas Unimedes fazem esse aglomerado que chama área de abrangência, como o nosso, que envolve 4 cidades. Tá Mas são gestões diferentes, cada qual com a sua. Leme tem um hospital da Unimed agora. Leme tem, na verdade, o Hospital de Leme é interessante isso que você falou, até para poder esclarecer. O Hospital de Leme ele já existia na modalidade de que era alugado pela Unimed para usar todas as instalações. E aí nós optamos por fazer a aquisição.
Então, respondendo, e eu acho que isso é um modo da população entender que se está realmente bem ou não, comprou o prédio. Então, hoje nós temos 2 unidades hospitalares da Unimed. Nós temos a unidade de Araras, que é de média, baixa e alta complexidade, e a unidade de Leme, que é baixa e média. Qual a diferença disso? Lá não tem UTI porque transfere para cá quando for preciso. A pessoa está bem cuidada. De qualquer maneira. Eu acho que está estruturada e amparada. Desculpa, faltou falarmos sobre Conchal, que usa a instituição da Santa Casa e, nos casos mais complexos, transferimos. A mesma coisa com Santa Cruz. Mas, respondendo, eu acho que está bem amparada, sim. Quantos anos tem o hospital da Unimed em Araras? A Unimed, o nosso hospital está para completar 23 anos e o de Leme nós já temos 11 anos. Eu estive na inauguração. Tive o prazer de estar lá na inauguração do hospital da Unimed, que era, na época, o mais moderno que eu tinha visto, em questão do expurgo, questão de divisórias de faixa etária e tudo mais, do ar que entrava pelos corredores, que tinha toda uma função específica, né? Sim. O prédio novo que foi feito, que acoplou-se aqui ali, o adido, digamos assim, o adendo, o prédio novo, foi feito junto. Tem essas mesmas propriedades? Sim. Hoje em dia, para você atuar na área da saúde, existe toda uma regulamentação muito rígida, né? Seja na esfera da vigilância sanitária, seja até aquilo para que você está oferecendo para a população. Então, é muito rígido esse controle e há necessidade de seguir todos esses parâmetros. E as bactérias estão por aí, doutor? Infelizmente estão. É indiscutível e não vamos aqui também tentar tapar o sol com a peneira e ser hipócritas em dizer que algumas situações fogem ao nosso controle, mas eu acho que o principal não é enfatizarmos se houve a falha, mas como foi conduzida a falha. Então, infelizmente, infecções hospitalares existem, as bactérias estão aí, nós temos que tratar e principalmente tratar de um modo otimizado. O que não pode é o quê? O uso descoordenado e desorganizado de antibióticos, que isso só vai selecionar bactérias cada vez mais resistentes. A bactéria vai ficando resistente. Resistente. Dentro da UTI, você que trabalhou nas duas, né? Trabalha numa delas ainda hoje. Tem mais bactérias do que era para se esperar ou essa desinfecção feita, a limpeza exatamente, está sendo bem feito? Eu acho tem produtos? Sim, específicos para isso. Mas eu acho que não é só a questão de insumo, não é a questão do material que se usa, mas sim todo o processo interno que se faz. Hoje, vamos falar de UTI, como você está falando, vamos falar do prédio da Unimed, que é onde eu sou como responsável técnico da operadora e eu tenho mais propriedade para falar sobre ela. Nós temos box, nós temos quartos separados dentro da UTI, exatamente para que você, de um modo físico, separe os pacientes, não fiquem muito próximos, não haja esse contato de a mesma enfermeira, porque existem processos, existem medicações e materiais que têm que ser usados, mas existe também uma rotina. E o principal é você trabalhar com a rotina. É o conceito da rotina, da higienização, das máscaras, dos insumos, do material que você usa, da luva descartável. Tudo isso conta muito. Tem que ter um cuidado extremo. Extremo. Muito grande. Como toda profissão na sua área tem que ter, mas é só enfatizando em cima do que você está falando. Tinha me lembrado de uma outra coisa. Fala-se que a formiga também transmite e leva bactéria de um quarto para o outro. Sim, por isso da importância da dedetização, né? Não tenha dúvida. Teve uma época em que se fazia a cura de algumas feridas usando açúcar. E aí, por algumas propriedades bactericidas que tem o açúcar, então acaba desidratando a bactéria, ela morre, enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe técnico aqui. Vai longe, né? Vai longe. Mas assim, isso era uma coisa muito comum nos hospitais de antigamente e teve que se parar isso há muitos anos. Eu estou aqui só colocando histórias da medicina para vocês, não é algo praticado recente, mas por causa das formigas. Úlcera que não sarava, punha açúcar. E aí, qual que é o problema? Você fazer isso dentro do hospital. Imagina aqui o exército de formigas circulando dentro da unidade, né? E o sargento e tudo mais. O major, o coronel, todo mundo. Seria um exército completo. É isso aí. A gente quer brincar um pouquinho, mas o assunto é muito sério. E a questão da superbactéria que a gente vê no mundo, tanta gente já partiu por causa dela. E eu entendo, de uma certa forma, que os antibióticos foram evoluindo.
evoluíram tanto que só os novos estão sendo usados. Quando se usa um antibiótico antigo, tem melhor resultado em certas bactérias, porque ele não está resistente a ela, não é isso, doutor? É isso mesmo. O problema não é a questão das novas bactérias terem como elas chegaram hoje em dia na sociedade. E eu acho que a resposta principal é o uso indiscriminado de antibiótico. Não pode usar de qualquer jeito. Né? Quando você está diante de um resfriado e uma gripe comprovadamente por um vírus, o antibiótico não vai matar o vírus. Então, não é o uso do antibiótico que vai fazer a diferença. Mas, por vezes, a população tem esse conceito, a farmácia tem, alguns médicos têm, dessa proteção. A infecção secundária, uma infecção, é uma outra situação. Mas o uso indiscriminado leva realmente a superbactérias. Quando a pessoa tem febre, é porque o organismo está tentando queimar o vírus que está ali. A febre é um alerta. A febre é uma manifestação do seu corpo de que algo está errado. Não vamos dizer do vírus, porque a febre acontece nas doenças reumáticas, nas bactérias, nos cânceres. Então vamos entender que é o alerta vermelho. Ei, alguma coisa está errada. Vamos procurar o médico para tentar descobrir qual é o mecanismo? Febre mostra que tem alguma infecção em algum lugar, tem. Em algum lugar tem. Bom, a gente tem tanto assunto, nosso tempo já está se esvaindo, né? A gente não percebe, né? Vai conversando e vai tomando uma fluidez a conversa e não percebe. Eu tinha outros, a questão desses antibióticos antigos, eu tenho por experiência que aconteceu, infelizmente, mas o antibiótico mais antigo, o mais comum é que deu resultado. Os de primeira geração já não dava mais, porque acho que a bactéria está associada a esses antibióticos. É como você falou, né? Então, quanto mais novo, mais prescrito é. Quanto mais prescrito, mais exposição a bactéria tem a ele. E, por vezes, você pegar um que realmente era algo usado no passado, ela não está habituada, não está exposta. Então, você vai ter mais êxito assim, né? Realmente é algo a se pesar ali na hora do tratamento. Uma outra saia justa aí, ou calça justa, né? Antes era proibido o Tamiflu, eu sempre tive Tamiflu. Não sei de que maneira, não posso contar, mas eu tenho em casa. Porque eu sei que ouvi de um médico amigo que esse aí era um antiviral que funcionava na época da gripe H1N1, certo? Uhum. Proibido, não pode, porque é só o Estado que pode, só hospitalar, não sei o quê. Agora todo mundo está prescrevendo Tamiflu. Exatamente. Eu acho que a preocupação é um antiviral, diferente do antibiótico. Mas, enfim, eu acho que era a mesma preocupação de não banalizar o uso, como aconteceram com alguns antibióticos, e chegar um dia você realmente precisar usar e não fazer o efeito. Só que agora a demanda de casos está tamanha que realmente o uso está ficando mais corriqueiro. E não é só por isso também, porque está faltando medicamento nas farmácias. Sim, antigripal. Não tem. Essa é uma outra situação. A facilidade do acesso fez com que realmente os casos, principalmente com a vinda do Covid, houvesse uma maior busca, né? E com a maior busca, realmente, não está tendo demanda para atender. E não esperava também gripe nessa época do ano. É que aí entra uma situação. Todos nós ficamos dentro de uma bolha durante esses 18 meses, quase 2 anos. Então, em casa, quando saíamos com máscaras, e agora nós estamos voltando a nos expor. Então, as atividades escolares começaram a expor as crianças. Nós não tivemos nenhuma internação no período de junho e julho de 2020 e de 2021 prolongada em crianças. Internações curtas de 2, 3 dias com poucos casos. Bastou voltar às atividades escolares que começaram a aparecer isso de novo, né? Realmente, a gente vai conversando aqui, vai longe a conversa, né? Precisava marcar um outro dia para o doutor voltar, que é um papo bom que interessa a população de maneira geral. Que bom, fico feliz que se o tempo está passando e nós não estamos percebendo, é porque está descontraída a conversa. A conversa está boa. Mas eu quero lembrar que o doutor Marcelo Torrente Silva é pediatra, cirurgião, a gente já falou, e também precisou estudar, né, doutor, toda a parte imunológica, aperfeiçoar-se por causa dos vírus que apareceram. E tem muito mais pergunta para ele, o tempo não vai dar. E eu gostaria de deixar, então, o microfone para que você faça mais alguma colocação, alguma coisa que nós esquecemos de falar aqui, de perguntar, e para suas despedidas. E agradecendo desde já a sua presença aqui. Sei que você é muito ocupado. Eu que agradeço mais uma vez, então, a oportunidade. Realmente, a gente não vai percebendo e vai tomando a extensão aí da conversa.
Fico muito grato por terem lembrado do meu nome. Na pessoa do Gil, quero agradecer aí toda a estrutura e todo o aparato montado aí que vocês têm para esses podcasts. Continuem usando máscaras. Na medida do possível, o distanciamento social é extremamente importante, a higienização. Acreditem na vacina, porque realmente é o mecanismo que hoje nós temos para tentar conter essa doença. Me coloco à disposição para outras oportunidades aí. Mais uma vez, um grande abraço para todos aqueles que nos assistem. Bom, a prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho. Não tem outro jeito. Isso não só para o Covid, para tudo, para tudo. Como é que fala? A medicina preventiva é melhor e não deixa cicatriz. Exato, porque a preventiva, você não vai esperar o seu corpo sofrer e manifestar para você buscar o médico. Você já vai antes fazendo as medidas para que isso não aconteça. Daí vem o nome preventiva. Então, essa prevenção o aranense em si está fazendo? Eu acredito que sim, visto que nós temos internações menos complexas cada vez mais. Então, eu acho que a saúde da população tem buscado aí realmente uma atenção primária antes de adoecer e complicar. Doutor, eu acabei deixando algumas perguntas para trás até, voltar aqui para falar. Já que o doutor é cirurgião pediatra, qual o tipo de cirurgia que mais aparece em crianças atualmente? Hoje, na urgência de pronto-socorros, acaba sendo a apendicite, que é uma enfermidade que acaba sendo mais prevalente e mais comum. Nos consultórios, que são aquelas cirurgias eletivas, agendadas, as cirurgias de hérnia, as cirurgias de fimose, são as mais comuns hoje em dia. Existem os tratamentos de refluxo da criança com cirurgia, mas essas são menos incidentes. Eu diria que a apendicite na urgência e as hérnias no consultório. De refluxo tem a cirurgia aí que é um tanto complicada, mas resolve, né? Sim, hoje em dia, estatisticamente, são 99,4% de êxito na cirurgia. Lembrando que não quer dizer que a criança que vomita é igual tratamento cirúrgico. Aquelas bem indicadas e aquelas realmente elegíveis para a cirurgia, 99% de êxito. Doutor, desculpa aí tomar mais tempo seu. De modo algum. Eu sei que você tem que voltar para o hospital, né? Tem o seu trabalho lá. E a questão de plantões é complicado e você que dirige tudo tem que fazer com que a coisa ande de acordo, que todo mundo fique feliz e trabalhe com amor à profissão. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado, meu caro amigo doutor Marcelo Torrente Silva, presidente da Unimed Anhanguera. Mais uma vez, um abraço a todos e obrigado a você aí pela oportunidade. Falamos então com essa pessoa simpática que gosta de falar e fala bem. Eu acredito até que se ele não fosse médico seria radialista. E eu espero que você em casa, você internauta, tenha aproveitado bastante essa entrevista, tanto quanto eu, porque é um assunto que interessa a todos nós. Nosso muito obrigado por estar conosco e até uma próxima, se Deus quiser.